um artigo que eu estou começando a escrever e eu considero assim um tema extremamente essencial, que é o atendimento online do paciente adolescente. A tecnologia avança, são possibilidades para nós que facilitam muito o nosso trabalho, e só que nós temos que pensar em como alinhar alguns probleminhas, entre aspas, que acabamos perdendo quando a gente recorta somente a tela. Então, para começar a discussão, gente, eu vou estar colocando como eu estou pensando em alinhar alguns pontos aí desse artigo que eu estou escrevendo, quero escutá-los. Eu não tenho muita habilidade de acompanhar aqui vocês e o meu raciocínio, então a Gabi vai me cortando, falando quando tiver algum comentário, mas vai ser bem importante escutar aí a experiência de vocês, vai acrescentar muito para todo mundo que está aqui nessa live e também para estar alinhando aqui o meu pensamento com esse artigo, beleza? Bem, quando a gente pensa ali em usos do meio de comunicação para estar trabalhando aí uma psicoterapia, para estar trabalhando a saúde mental, em geral a gente imagina que é algo extremamente novo, mas o Winnicott, quem é meu aluno sabe muito bem disso, eu sempre trago essa informação. O Winnicott é um cara muito à frente, né, na época dele, e ele utilizava desse tipo de recurso. Ele utilizava da rádio BBC, principalmente no pós-guerra, onde ele fez orientação de pais. Dali saiu 3 importantes livros, porque ele dava essas orientações, foi anotando essas reportagens, a fala dele. Então ele prezava muito pela tecnologia da época, pensando na saúde mental. Eu não encontrei informações em outros locais, até em livros dele, se alguém até tiver essa informação, eu gostaria de saber. Mas uma vez num congresso, não vou lembrar quem falou, não vou, infelizmente, tem hora que a gente vai somando tudo. Esse palestrante colocou que o Winnicott fazia um bom uso do telefone, inclusive, elogiava o telefone, tá? Como um meio ali de estar trabalhando. Lógico que ele não fazia psicoterapia pelo telefone, mas ele via que este era um canal importante para o trabalho, né, ali da psicanálise, para o trabalho de um psicoterapeuta. Então, não é novo, né? Nós, de certa forma, fomos bastante devagar, chegou a pandemia, aí nós tivemos que arregaçar a manga, né? A Margarete Bari, da cidade de Santos, que é uma queridíssima, numa das aulas que inclusive está ali no nosso curso completo de capacitação à clínica do adolescente, ela coloca que na pandemia nós tivemos que criar o avião em pleno voo, né? Nós fomos criando e fomos dando conta porque era o que nós tínhamos para fazer na época. E a gente sabe o quanto a demanda do adolescente foi uma demanda importante. O adolescente, ele sofreu muito, né? Ele foi retirado dos grupos, né? Já está cada vez mais sendo retirado dos grupos em função aí do excesso de tecnologia. E os grupos é algo vital para o desenvolvimento da saúde mental nessa faixa etária. Além disso, o isolamento e assim por diante. Então, nós tivemos os lutos de mortes, a fantasia de meu pai vai morrer, meu avô vai morrer, porque o do colega morreu. Então, foi muito angustiante para o adolescente e nós tivemos aí um aumento abrupto, todo mundo sabe disso, né, de ansiedade, de depressão, nessa faixa etária muito significativa. E o online veio para estar atendendo essa parcela aí, essa faixa etária com muita tranquilidade. Então, hoje, analisando, eu vejo que nós temos um bom benefício, tá? Nós temos realmente que instigar cada vez mais essa vertente, mas eu vejo alguns poréns e eu vou estar colocando esses poréns e as saídas que eu encontro, que eu sempre digo para meus alunos, tá? Quais são esses porém, né? Nós temos que ajustar alguns pontos que eu, Salete, a partir da minha experiência clínica do presencial, eu fico me questionando, né? Porque a tela, ela faz um recorte. Vocês estão me vendo aqui, daqui para cima. Vocês conseguem observar a minha mão,
mais nada, tá? E esse recorte, ele é um recorte que limita algumas possibilidades que trazem informações sobre o adolescente. Eu sempre digo que o adolescente, nós temos que atender, entre aspas, tá, gente? Mas com todos os sentidos, com todas as vertentes. Porque antes das palavras, ele comunica com outras facetas que não do verbal. E a gente sabe que a câmera vai exigir exclusivamente um verbal. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de situações que eu vivi no presencial e me questiono como ficaria estes mesmos casos clínicos aí numa situação online. Tá? Eu vou estar colocando de um paciente, vou colocar 3 vinhetas clínicas sobre como o olfato foi importante para mim em determinado momento com 3 pacientes diferentes, tá? Eu lembro de um adolescente, eu estava, na verdade, com aquele caso clínico, ele tinha 16 para 17 anos, em preparo para cirurgia bariátrica, tá? Inclusive, esse livro aqui, Da Mesa Farta à Mesa da Cirurgia, ele é de 2017, é um livro que eu escrevi onde eu alinho todo o processo de preparo para cirurgia bariátrica. Ele estava nesse processo de preparo e aí na anamnese, uma das questões que eu sempre faço é como que fica a questão do fumo, né? Porque a gente sabe que vai ter um período onde eles vão ter que se privar do cigarro, no pré-operatório, no pós-operatório, por uma questão ali vital física. Então a gente questiona como que fica isso. E eu lembro que ele tinha um cheiro de cigarro, tá? Entrava na sala, eu já percebia que fumava. Mas eu fiz a questão, tá? Que fazia parte ali do roteiro de anamnese. E aí ele me trouxe uma resposta bem interessante. Ele me disse, esse barulhinho aqui vai começar a complicar, né, Gabi? Ele me disse o seguinte, eu fumo escondido, só que escondido dos meus pais, tá? E aí, gente, eu fiquei pensando várias coisas, né? Como pode fumar escondido dos pais, né? Com aquele cheiro que estava impregnado na roupa. Então eu pensei várias coisas. Esses pais negam? Ou o relacionamento é tão distante a ponto de não ter um encontro aonde se cheira, né? A gente, adolescente, a gente conversa, a gente percebe tanta coisa pelo cheiro, né? Eu lembro do meu filho, virava até piada, né? Ele entrava no carro e falava assim, você não passou desodorante hoje, né? Mãe, mas como que você percebe, né? Aquele cheiro de adolescente, né? Que ainda não se adaptou com essa rotina de passar um desodorante. Bem, mas enfim, adolescente, o cheiro é uma característica importante. E com esta frase dele, eu fumo, mas me alertando, por favor, escondido dos meus pais, eu fiquei pensando, eu levantei ali várias hipóteses sobre essa dinâmica familiar, né? O que acontecia ali que esse adolescente não era visto de certa forma, não era cheirado de certa forma, né? E não era percebido. E, inclusive, gente, quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, só um parênteses aqui, né? A gente sabe o quanto ele tem, principalmente na adolescência, né? Tem que ter um apoio familiar intenso, né? Eu vi situações da família fazer um churrasco no primeiro dia, né? Que o adolescente estava ali no pós-operatório, não poderia comer, e aquele cheiro de churrasco, e o menino surtado, né? E surtado entre aspas, mas assim, sofrendo com aquilo, né? E então tudo isso foi me levando a estar formulando aí o livro, mas assim, eu vejo quanto a família, o suporte da família é essencial, e isso foi me fechando o diagnóstico. Então esse é um ponto aonde eu fico pensando, e se fosse online, né? Se eu não tivesse percebido aquele cheiro intenso de cigarro para fazer os meus primeiros questionamentos e as primeiras direções aí do meu trabalho, como seria, tá? Então, vou citar também uma outra situação que eu achei bem interessante, né? Como é difícil, às vezes, para os pais perceberem algumas coisas. Não porque são ruins, não é nada disso, mas é difícil, né? Na adolescência, muita coisa passa batido. Eu lembro de uma adolescente, eu atendia ela. E ela tinha um irmão também adolescente. E eu lembro de um comentário dela assim, eu não entendo, né? Meu irmão fuma dentro de casa a maconha, né? Aquele cheiro da erva. Minha mãe tá ali na sala, o cheiro vem e ela
acontece? Ela não percebe, né? Ela me questionava. Então, são pontos que realmente fazem, quando a gente está fazendo um diagnóstico, questionar. Uma outra vinheta clínica, gente, que eu acho bem interessante, onde o cheiro foi essencial nesse processo de psicodiagnóstico para esse caso clínico. Eu lembro da primeira sessão, o menino entrou, era um cheiro, é até ruim de falar, mas era um cheiro tão insuportável na sala. Sabe aquele CC vencido, aquela coisa? Eu falei, esse menino não toma banho, né? O que acontece? E aí ele volta na segunda sessão com aquele mesmo cheiro, aquela coisa pesada, né? Eu lembro que eu saí, as 2 primeiras sessões, assim, com muita dor de cabeça, porque era um cheiro carregado. E aí eu fiquei me questionando, né? Como que eu vou perguntar para esse garoto, né? Sem ser invasiva, sem constrangê-lo, né? Na situação, sem causar aí um constrangimento. Se ele toma banho, não toma banho. Mas aí eu tive uma ideia, eu falei, me conta aí um pouco da sua rotina, né? Do dia a dia. Um dia, me conta como que é. Você acorda de manhã, toma um café da manhã, escova os dentes, me conta como que acontece. E ele contou a rotina de um dia e não tinha banho. Aí eu aproveitei, falei, e o banho, né? Que horas entram? E aí ele parou, né? Ele parou assim, ficou um tempo parado, ele falou assim, olha, eu ando tão sem força, tão sem ânimo, né? Eu acho que ele usou mais ou menos esse termo, assim, que eu não tenho força nem para tomar banho. Ele estava meio que arrastado ali no processo psicoterápico. Então, esse é um outro caso que eu fico pensando, como seria se eu estivesse à distância, sem o meu olfato, para dar conta do grau, né, de depressão que esse garoto estava, tá? Depois, no final, a gente vai pensar em saídas, tá? Eu tenho as minhas saídas, levo elas para os meus alunos e fiquem tranquilos, tá? Não tô também, é importante também entender que eu não estou aqui dizendo, não, essa não é uma possibilidade, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que avançar, mas a gente tem que pensar esses limites para poder avançar com solidez, né? Existem potencialidades, existem boas possibilidades no atendimento online, mas nós temos que pensar nesses poréns, nesses limites, para estar achando saídas que não prejudiquem o resultado do nosso trabalho. Porque eu fico pensando, com essas situações, gente, eu fico pensando o seguinte, como seria, né? Quanto tempo demoraria para descobrir, somente na versão online, sem esses pontos que falaram antes das palavras com o meu adolescente. Esse cheiro que falou para mim, que me emitiu informações, tá? Uma outra versão, né? Falei que a gente tem que usar todos os sentidos aí para estar atendendo o paciente adolescente. Um outro ponto é o visual, né? Mais uma vez, aqui nós estamos neste quadrado. Mas o adolescente, quando ele está presente, ele nos possibilita vários, né? Ver como ele se movimenta, por exemplo, como ele nos cumprimenta, como ele movimenta dentro da sala, como é estar no social, como é se apresentar para a secretária, como que esse trajeto, como esse desenvolvimento acontece. Eu lembro de um adolescente que eu também me questionei muito, como que eu ia perceber isto, né? Ele tinha uma postura muito formal, até ele se vestia muito formal, que não é comum, e ele dava a mão de uma forma muito formal, sentava, mas o sentar dele, gente, era de uma rigidez tremenda. Eu lembro que as mãos ficavam ali sobre as duas encostos ali da poltrona, mas assim, sabe, assim, aquela coisa que ele não mexia nada, então ele falava o tempo todo, não sei se é porque eu uso muito a mão, mas enfim, não era só isso, né, ele estava o tempo todo naquela postura rígida, um rosto sem grandes expressões e o corpo e a mão paralisada ali sobre a poltrona. E eu fui percebendo com o tempo, né, ele tinha muita dificuldade de sociabilização, com o tempo, o quanto
essa comunicação, né? O pai era um militar muito rígido, não estou dizendo que todo pai é militar, é muito rígido, mas no caso dele tinha uma cobrança muito severa, e ele foi se formando num formato, assim, desculpa, mas assim, se posicionando no mundo de uma forma com pouca espontaneidade, com pouca expressividade, e isto eu fui percebendo ali, no olhar, no dia a dia da clínica, onde eu fui vendo que isso se repetia muito, né? E aí eu fico pensando, se eu tivesse ele enquadradinho na câmera, quando eu daria conta dessa rigidez, do nível dessa rigidez? Um outro exemplo também de observação física, que eu achei bem interessante, foi de uma garota. Ela ia sempre com uma camisetinha preta, um preto bem desbotado, porque era muito usado, esgarçado, assim, de tanto usar, e tinha furinhos as camisetas. Era algo que realmente não condizia com a realidade socioeconômica dessa adolescente. E ela estava ali, e aí eu comecei a observar que era sempre a mesma camiseta que ela aparecia, né, para sessões físicas, presenciais, em momento social. Num determinado momento eu questionei, né? Eu perguntei, eu observo que você está sempre, 2 meses mais ou menos de psicoterapia, e eu questionei isso. E ela também conseguiu colocar em palavras a partir dessa camiseta, com bastante dificuldade, mas existia, né? Aos poucos nós fomos concluindo que essa camiseta ela tinha uma função, tá? E aí eu pude estar abordando com ela, né? E paulatinamente ela foi trazendo a função dessa camiseta na vida dela. Ela imaginava que se ela não estivesse com aquela camiseta, que ela retirava somente à noite, já lavava, já pendurava para secar e se precisasse ia para secadora, enfim. Ela imaginava que se ela estivesse sem a camiseta, poderia acontecer ali uma tragédia com os pais, né? Era algo que ela foi construindo aí. Com isso, a gente conseguiu, né, tá levantando dados ali, o nível de obsessividade dela, as fantasias, os temores, a raiva, várias informações que a partir dessa camiseta foram eclodindo ali no contexto psicoterápico. E percebe, gente, eu fico pensando o seguinte, se ela estivesse, como nós estamos aqui, vocês me vendo, né, no online, se ela estivesse nessa versão, essa camiseta, eu tenho certeza que não me chamaria atenção. Por quê? Porque estar com a melhor roupa velha dentro de casa é uma delícia. Todo mundo tem aquela camisetinha que é gostosa, que é bom de ficar. Então, isso iria passar batido. Obviamente que iriam aparecer aí por outros canais algumas informações relevantes, mas eu acredito que realmente a gente perde uma parcela de observação clínica. E que para o adolescente é algo muito significativo essa perda. Por quê? Porque com o adolescente ele fala por vários canais. Então, essa é a minha preocupação com o atendimento online. E aí eu fico pensando em saídas, né? Porque o atendimento online abriu possibilidades para nós excelentes, né? Eu lembro da primeira vez que eu montei uma clínica, subloquei uma clínica, eu não tive condições de pagar aquele aluguel. Eu tive que abandonar, porque aquilo me era custoso, né? Isso foi o começo da minha vida, imagino que seja o começo de todo mundo. Então, que saídas que eu oriento com meus alunos, que eu vejo, aonde a gente consegue aí integrar as possibilidades que o atendimento online traz, sim, e as possibilidades que o presencial traz, sim. A orientação que eu sempre dou, gente, deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Tem alguma observação? Prossigo. Eu quero jogar uma pergunta aqui. Se vocês puderem colocar, gente, é sempre bem-vinda. Na experiência de vocês notam que existem possibilidades que ficam restritas no atendimento online? Né? Isso é algo que é só eu que faço essa observação, assim,
que entendo, faço esse entendimento, vocês também. Vocês têm casos clínicos, né, sem expor, fazem algumas mudanças, que passaram por situações ali semelhantes ao que eu fui colocando para vocês. Eu queria estar escutando um pouquinho, mas eu vou prosseguir com as soluções e depois eu resgato aí a opinião de vocês, a experiência de vocês, tá? Bem, então qual que é a solução que eu vejo e sempre levo aí para os meus alunos? Façam, gente, com o adolescente, atendimento híbrido. Atende o adolescente online? Sim, mas atende sempre o adolescente dentro da sua região ou da sua cidade. Primeiro, gente, tem um dado aqui que eu sempre passo, que é essencial e que eu vejo ainda hoje muitas pessoas desinformadas. Adolescente, você tem que ter documentado uma assinatura dos responsáveis até 17 anos e 11 meses, tá? E é muito comum eu estar acompanhando e as pessoas falarem, nossa, eu não sabia disso, que essa é a orientação do nosso conselho, tá? Então, por bobagem, por muito pouco, às vezes, nós profissionais nos colocamos em situações que às vezes implicam em situações jurídicas mais sérias, legais, por falta de informação. Então, pegue, tá? Aceite adolescentes que estejam ali na sua cidade e região. Primeiro, por esse ponto aí que eu acabei de colocar para vocês, que é essencial. E segundo, porque aí possibilita a vocês estarem atendendo pelo menos uma vez no mês esse adolescente na versão presencial. Que aí é o momento de você cheirar, de você ver como ele toca a mão, qual é a relação dele com o social, de você observar a vestimenta, de observar o que fala além das palavras e que o enquadramento aí do atendimento online não nos possibilita. Então, essa é a solução que eu dou para os meus alunos, oriento. E outra coisa bem importante, que nós construímos ali em pleno voo, eu lembro que quando começou a pandemia, né, primeiro aquele momento de impacto, e agora que nós vamos fazer? E aí o pessoal começou a entrar em contato comigo sobre o uso online do jogo, tá? Então, nós vamos, que dia, Gabi? Dia 27? Na próxima já? Não, na próxima acho que eu vou estar trazendo o jogo Túnel do Tempo. Dia 23. Tá? E no dia 23, 23? 23 e 30. Ah, tá. Então, no dia 30, nós vamos estar falando sobre a adequação do jogo Túnel do Tempo para a versão online. Como adequar isso? Porque o Túnel do Tempo, ele foi estudado num formato onde posiciona o adolescente com autonomia, onde instiga e delega ao adolescente a autonomia dentro do processo psicoterápico. Esse foi um dos objetivos do recurso estudado. E aí, em pleno voo, nós fomos adequando o uso desse material e nós vamos estar falando sobre isso no dia 30, tá? Então, algum comentário? Nenhum? A Luciana colocou aqui que ela não atende online, casos de outra cidade. Tem uma paciente de 13 anos que quando a mãe não pode levar, eu atendo online. Nem se compara com a sessão presencial, que é muito mais produtiva. Luciana, obrigada pelo seu comentário, tá? E a Luciana é uma aluna nossa, né? Uma aluna já antiga, e é bem isso, né? Não tem comparação. Isso não quer dizer, olha que interessante, né? Quando precisa, ok, vamos no online, né? Percebe como auxilia? Como não é algo pra gente jogar fora, gente? Legal essa observação aí. Nas necessidades, né? Porque às vezes a mãe não pode levar, 13 anos ainda, né? Às vezes alguma situação, mas tudo bem, vamos no online. Então, gente, fica essa sugestão aí, essa dica que é a dica que eu passo ali para os meus alunos. Em breve eu vou estar finalizando esse artigo, né? Assim que finalizar e for para a publicação, eu vou estar sinalizando aqui no nosso canal, então prossiga nos acompanhando. E esse mês nós vamos ter mais 2 lives, tá? Aguardo vocês e vão ser sempre lives aí, a proposta ali de mais ou menos uns 30 minutos para a gente estar trabalhando aí temas essenciais, que é a psicoterapia do paciente adolescente. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quinta.